Olá, bom dia. Bom dia. A live hoje é uma live muito especial, é uma live que foi inspirada numa grande amiga, foi inspirada numa amiga que eu tenho de muito tempo e ela também é minha seguidora aqui e ela sofreu uma perda inestimável por esses dias, né, por esses meses, acho que já tem alguns meses. Ela sofreu uma perda muito grande e como ela tem conversado muito sobre essa perda dela, eu resolvi fazer essa live. Também foi um direcionamento do Espírito Santo, porque eu creio que toda vez que Deus abre meus olhos para ver a dor de uma mulher cristã, e a partir dessa dor eu produzir um conteúdo que seja relevante para ela, eu creio que de fato é obra do Senhor, porque a Bíblia diz que dele veio o querer e o efetuar para todas as boas obras. Então eu creio que veio dele. E por que eu estou falando isso sobre perda, né? Porque a live hoje é sobre como superar o luto e prosseguir no propósito. O que fazer depois que você perde alguém que você ama muito? Como prosseguir, como levantar, como tocar sua vida? Porque se tem algo que é muito difícil... Bom dia, Jennifer, tudo bem? Bom dia, vão entrando meninas, que eu vou aqui começando aos pouquinhos. Se tem algo que é muito difícil é prosseguir após uma perda, após o luto, após uma perda de uma pessoa que você ama muito. Como prosseguir, como continuar vivendo, como colocar seus projetos, né? Tocar sua vida, tocar seus projetos, prosseguir no seu sonho. Como fazer isso? Porque a verdade é que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, e principalmente como essa live foi inspirada nessa minha grande amiga que perdeu o filho, principalmente para uma mãe ou para um pai também, mas aqui como eu falo para mulheres, eu vou falar mais sobre as mães, né? Para uma mãe perder um filho é uma dor que dilacera, né, a gente por dentro, né? É uma dor que realmente é indescritível, né? E não e o que eu quero aqui que você entenda é que não existe uma comparação, não existe. Às vezes a gente tem a gente acaba cometendo, né, esse engano, vamos dizer assim, ou de repente esse julgamento, né, de repente até uma maldade, vamos dizer, mas a gente acaba criticando ou julgando uma determinada pessoa por estar passando pelo luto dela, vivendo a dor dela de uma forma que a gente não acha que ela deveria viver, né? Se ela não está chorando muito, se ela não está muito prostrada, ou se ela está chorando muito, ou se ela não quer ver ninguém, a gente está sempre julgando a pessoa pela forma como a pessoa está vivendo a dor dela. Bom dia, meninas, vão entrando aí, vão dizendo para mim se o som está bom. Porque eu sempre fico, né, sem feedback, sem saber, né? Tô fazendo a live aqui, não tem a produção ainda, eu sozinha, eu e o Senhor, mas vai me dizendo aí, porque eu convido o Senhor para sentar, o Senhor Jesus senta aqui do meu lado, fica aqui comigo, porque eu quero levar algo realmente de fato da sua parte, algo relevante aí para essas mulheres. Então vai dizendo aí para mim. Então, como eu estava falando, né? Eu estou começando devagar para dar tempo aí das meninas irem entrando. Então, como eu estava falando sobre essa dor que realmente dilacera com a gente, que acaba com a gente, que é a dor da perda de um ente querido. E é quase, né? Não é uma profecia que eu vou dizer aqui, mas é uma coisa muito certa da vida, é a morte. Por pior que seja, por mais doloroso que seja falar disso, isso é algo realmente que faz parte da realidade da humanidade. Não faz parte da realidade de uma pessoa ou de outra, mas é algo que chega na vida de qualquer pessoa. E foi pensando nisso tudo, né, principalmente na perda dessa minha amiga, bom dia Ana, que eu resolvi, né, trazer esse tema. E aí qual que é o meu objetivo com essa live? É ajudar mulheres cristãs que estão enfrentando esse tempo de luto
para que elas encontrem algum conforto, para que elas encontrem esperança, né? E um novo propósito em Deus. Mas principalmente para que ela encontre aqui nessa live um direcionamento, um ensinamento, né? Que seja útil e pertinente para que ela consiga ir passar por esse momento. E aqui eu vou falar com você sobre não só psicanálise, porque eu sou psicanalista, né? Meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou psicanalista cristã. Então não vou falar aqui com você somente sobre a parte, né, da nossa psique, mas também o que a Bíblia diz, o que a Bíblia aponta como caminho de cura para nossa, para a pessoa que está passando, para nossa alma, né, para a pessoa que está passando aí por esse momento. E mesmo que você não esteja passando por esse momento, mas se você conhece alguém que esteja passando, essa live vai ser relevante para essa pessoa, essa live vai ser útil, de forma que essa pessoa consiga, de repente, aí, até encontrar uma força, né, para prosseguir aí na vida dela. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, né? E você vai me colocando aí nos comentários, no momento que você assistir isso, você me diz isso, por favor, aí. Você já passou por uma perda? Já passou por uma perda de uma pessoa que você ama muito? Me conta aí em que circunstâncias. Eu vou gostar muito de ouvir, né, de ler o seu comentário, de ouvir a tua história. Caso queira me mandar mensagem no direct, também pode. Me conte aí um pouco como foi, em que circunstâncias isso se deu e como é que você está hoje lidando com isso. Né, como você está hoje. Eu vou gostar de ouvir você. Então, de fato, é verdade, pode mandar para mim lá no direct que eu te respondo. Né, se você estiver passando por esse processo hoje de alguma perda de alguma de uma pessoa, né, que você ama muito. E quando estamos nesse processo, quando a pessoa, né, passa por esse processo de luto, por esse processo, essa dor, né, como eu falei, fica um vazio muito grande na vida dela. Né? A pessoa ela é como se aquele ente querido, né? Aquele ser amado que partiu, deixasse um vácuo muito grande, né? Deixa um vazio muito grande. E a grande pergunta é: como será daqui para frente? Será que vai ser possível prosseguir? Será que eu vou sorrir novamente? Será que eu vou ser feliz novamente? Será que existe ainda, né, propósito de Deus para a minha vida depois dessa perda que eu passei? E eu vou dizer uma coisa para você já de antemão: sim, se você está vivo, se você está viva, se você está respirando, o propósito de Deus para a sua vida ainda está valendo. O propósito de Deus na sua vida vai prevalecer. Mesmo que você tenha passado por uma perda e você se viu de repente, né, do nada, essa perda foi repentina, e aí de repente você se viu desesperada, sem direção, sem clareza, com um vazio enorme, muito triste, angustiada, deprimida, eu vou dizer para você que ainda assim o propósito de Deus vai prevalecer na sua vida. Ainda assim o propósito de Deus ainda está valendo para você. Então você pode sim prosseguir no propósito que Deus tem para você. Agora é óbvio, né? É lógico que existe o prazo do seu luto. E é sobre isso que eu quero falar com você. O que a Bíblia ensina a gente, né, sobre essa fase, né? O que a Bíblia ensina pra gente sobre como passar por essa fase. A primeira coisa que eu quero falar aqui com você é que o luto, ele não é um castigo. Lembra de Jó? É lógico, gente, olha, eu falo que as minhas seguidoras são as mulheres mais conscientes e inteligentes que eu conheço. Então é lógico que, né, a morte entrou no mundo através do pecado, né, mas não é sobre isso que eu estou falando. Isso são questões espirituais. Aqui eu trato de questões emocionais. Questões espirituais a gente, né, trata aí na mentoria, vai aprofundando mais na mentoria, mas nas lives normalmente eu falo de emoções. E aí o luto, ele não é um castigo que você está vivendo. Eu não quero que você pense que é um castigo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jó, a Bíblia vai dizer, né, que Deus dava bom testemunho de Jó. Quando Satanás chegou na frente do Senhor, Deus falou assim para Satanás sobre Jó: vê o meu servo honesto, né, temente a mim, não anda pelo caminho do mal,
ele é justo. Então Deus deu a Satanás bom testemunho sobre Jó. E ainda assim Jó sofreu a perda dos filhos, de 10 filhos de uma vez só. Não só perdeu filhos, como perdeu bens, e houve perda generalizada na vida de Jó, inclusive da saúde de Jó. Aquilo não foi castigo. Então é muito... E quando eu falo isso para você, eu já quero aqui abordar uma crença errada de que quando a gente sofre uma perda, principalmente a morte de alguém, essa perda, a morte de alguém muito próximo, a morte de um filho, de que seja por causa do seu pecado, de que seja por causa do pecado do seu filho, que seja um castigo. As pessoas até falam isso, foi melhor assim, Deus sabia do futuro, e as pessoas acabam falando muita besteira naquela com a intenção de dar conforto, para você que está passando por isso. As pessoas falam muitas bobagens, mas não é isso, não foi um castigo. Inclusive, a gente pode dizer, e é sobre até essa morte aqui que eu queria trazer como exemplo, a gente pode dizer que a morte de João Batista foi um castigo para ele, porque ele pecou. A gente pode dizer isso. Quem conhece a história sabe que João Batista era primo de Jesus. Jesus amava João Batista. João Batista, ele veio, Jesus dava bom testemunho a respeito de João Batista. Jesus foi batizado por ele. Jesus amava ele, não só porque era primo, mas porque desde o ventre ele já tinha uma ligação. João Batista, ele veio para anunciar, abrir o caminho para o Senhor. E ainda assim, ele foi morto, ele foi decapitado. A morte dele foi uma morte violenta e uma morte pura e simplesmente por vaidade, da esposa aí do Herodes, que queria a cabeça de João Batista porque estava com raiva dele, porque ele havia dito que ela não podia se casar com Herodes, uma vez que ela era cunhada dele. E aí ela ficou com muita raiva, Então foi ressentimento, foi vaidade de uma mulher que queria prevalecer suas vontades. E João Batista acabou sendo decapitado. E nesse episódio, da morte de João Batista, Jesus, ele se retirou. E isso é um dos primeiros ensinamentos que eu quero deixar para você. Jesus, quando ele ouviu a notícia da morte de João Batista, ele se retirou para um lugar, afastado, sozinho. Ele estava em meio ali, as pregações dele. Ele se retirou para um lugar afastado, sozinho, para ele orar e para ele se fortalecer. Eu creio que ele foi para ele passar pelo luto, ele foi para chorar, ele foi mesmo para poder se recentralizar, porque ele tinha recebido uma notícia que deixou ele completamente, triste. Eu acredito, a Bíblia não diz que ele estava triste, mas sendo Jesus quem é, sendo a história que a gente conhece aí do relacionamento dele com João Batista, provavelmente eu posso dizer isso, eu posso conjecturar isso, que Jesus ficou triste, por isso que ele se retirou para um lugar sozinho e isolado. Porque muitas das vezes, quando a gente está triste, e principalmente quando a tristeza é uma tristeza por causa do luto, a gente quer de fato, a gente ficar sozinho. Isso não é ruim, isso não é errado, a pessoa querer ficar sozinha, porque muitas vozes falando muitas coisas com a nossa mente, com a mente aí que está tão agitada, a gente muitas das vezes precisa do silêncio, de não ouvir ninguém. Agora, o que eu acho, o que eu vejo aqui na Bíblia, então o que eu creio, o que eu acredito como certeza, é que o próprio Deus, ele nos consola. Então, quando Jesus se retirou para orar e para se fortalecer, foi porque ele foi no... Bom dia, Priscila! Foi porque ele foi no próprio Deus, buscar consolo. Em Salmo 34:18 diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, no momento em que a pessoa está passando por essa dor, está passando por essa perda e que ela vai orar, com certeza ela está com o coração quebrantado. Ela está com o coração ferido, com o coração machucado.
Então a Bíblia diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Então, se hoje você está passando por uma perda, se hoje você está passando por uma por essa dor, né, que está dilacerando aí a sua alma, você saiba que o Senhor está perto de você e que Ele é o seu consolo. Então, da mesma forma que Jesus se retirou para orar e para se fortalecer, eu convido você a fazer a mesma coisa. Esse é o primeiro passo que você pode dar em direção à sua cura, em direção a você voltar a ser feliz. Porque você, sim, vai voltar a ser feliz. A alegria é um fruto do Espírito. Então, mulheres cristãs, principalmente mulheres cristãs, porque eu falo aqui com mulheres cristãs que têm já a mente transformada, né, no Senhor, aceitou Jesus, então tem sua mente transformada. Entenda que sim, você merece, você vai e você pode voltar a ser feliz, mesmo depois da sua perda. Agora, deixa eu falar outra coisa para você muito importante. O luto, eu falei que ele não é um castigo, e eu comecei falando também que ele era algo que todos, né, os seres humanos vão passar por isso. Né? Todos os seres humanos vão sofrer a perda e vão também ter que enfrentar a morte. Então o luto ele é um processo natural, ele é algo natural do ser humano. E esse período, né, em que a pessoa está sofrendo a sua perda, está chorando a sua perda, que é o período do luto, a gente pode dizer que existem algumas fases. A psicanálise, né, a ciência vai dizer que existem algumas fases aí para superação desse luto. E eu quero trabalhar aqui, mostrar aqui para vocês, né, ensinar vocês aqui como passar por essas fases em Deus, né, como se valer aí da ajuda do Espírito Santo para que você possa superar essas fases aí do luto. Para começar, eu quero dizer para você que são 5 fases, né? A primeira delas é a negação. Por que é a negação? Porque logo assim que a pessoa recebe a notícia, que a mulher recebe a notícia dessa perda, ela passa inicialmente por uma dor insuportável. E aí a mente, para proteger dessa dor, ela vai tentar negar. Como é que ela tenta negar? A mente diz assim, a qualquer momento essa pessoa vai entrar. A qualquer momento eu vou ver essa pessoa novamente. Essa pessoa deve estar por aí, né? Então a mente começa a conjecturar coisas desse tipo, de que não aconteceu, de que foi um sonho, de que foi um pesadelo e de que a qualquer momento a pessoa vai entrar pela porta, né, daí da sua casa. Então, bom dia, Regina. Então, quando a pessoa está no luto, né, a primeira fase é essa, é a fase da negação, onde ela não, a mente não aceita aquilo como verdade, aquele acontecimento como verdade. A segunda fase é a raiva, é quando a pessoa se revolta, né? Se revolta tanto, bom dia, Raíssa, se revolta tanto com o que aconteceu, começa a buscar respostas do tipo, por que Deus permitiu isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que na minha vida? E ela começa a fazer esse tipo de pergunta. Isso alimenta cada vez mais a raiva, porque é um ciclo, né, vicioso. A raiva desperta essas perguntas, não ter essas respostas, porque a gente não tem essas respostas, desperta na gente mais raiva. Então, alimentar esse tipo o porquê que isso está acontecendo é alimentar também dentro da gente a raiva. E essa raiva muitas das vezes é contra nós mesmos. A pessoa enlutada, ela muitas das vezes sente a raiva contra ela mesma, como se ela fosse a culpa dela. Ela começa ali naquele momento da raiva a se culpar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ah, mas se eu tivesse feito dessa forma não teria acontecido. Ela começa a culpar a ela mesma. Sabe por que isso acontece? Porque toda vez que acontece alguma coisa, alguma situação trágica na nossa vida, a gente tende a encontrar um culpado. E quando a gente não consegue culpar outra pessoa, a gente culpa a si própria. E aí a nossa mente faz isso mesmo. Isso é um processo natural do ser humano. Então, quando
passa a fase da negação, a segunda fase é a da raiva, onde tem os vários questionamentos e também o sentimento de culpa. Aí vem a terceira fase. A terceira fase é a barganha. Como é que é essa barganha? É quando você tenta negociar emocionalmente, né? Buscando entender o que aconteceu e até reverter a situação ali. Né? Você começa a se colocar numa situação até de Deus, assim, porque você fala assim, se eu não tivesse deixado ele fazer isso, se eu não tivesse permitido que ele fosse a tal lugar, se eu tivesse ido com ele, você começa a eu sei, essa fase da barganha eu conheço bem, porque foi uma das fases mais demoradas na minha família, quando a gente perdeu, né, o meu sogro, quando o meu marido perdeu o pai dele. Porque a gente se perguntava muito, mas e se a gente tivesse feito isso? Se a gente tivesse ido com ele? Então essa é a fase da barganha. Ela é muito regada pela fase da raiva, né? A fase da barganha. Aí quando passa essa fase, vem a fase da depressão. A fase da depressão é uma tristeza profunda. A pessoa fica muito triste, com muito prostrado, né? Sem vontade de fazer nada. Fica mesmo com vontade só de ficar quieta no seu canto, sem falar com ninguém. Então essa é a fase da depressão. Nessa fase, gente, quando a pessoa estiver nessa fase, muitas das vezes, não falar nada é o que você pode fazer de melhor. Então, quando a pessoa está nessa fase, né, do luto dela, em que ela está nessa fase depressiva, muitas das vezes só a presença já é suficiente. E a gente tem que aprender a estar com as pessoas só dando um apoio de repente fazer uma comida, de repente dar um copo de água, ou de repente oferecer o ombro para a pessoa chorar sem que a gente precise falar nada. Eu costumo dizer que a gente tem que parar de ter medo do silêncio. A gente tem medo daquele silêncio que fica sem graça. Deixa ficar sem graça, mas muitas vezes é melhor só o silêncio mesmo, porque nessa fase da depressão que a pessoa quer, ela quer o que a pessoa mais quer fazer é chorar. Ela quer chorar. E o choro outra coisa aqui que eu quero desmistificar aqui com você. Quando a pessoa chora, ela não é fraca. E não é só pelo luto, mas por qualquer situação. Mesmo a criança, quando a pessoa chora, ela não é fraca. Ela, na verdade, está se utilizando de um recurso de regulação emocional. Então, quando a gente chora, sente vontade de chorar, chora mesmo. Chore mesmo, porque isso regula suas emoções. E nós que somos cristãs, nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos o Espírito Santo de Deus 24 horas por dia, 7 vezes na semana. Então, quando você sente vontade de chorar, que você faz isso aos pés do Senhor, o seu choro recebe consolo. E isso é automático. Eu não estou falando de um consolo que você vai receber na semana que vem. Eu estou falando de um consolo que você vai receber exatamente no momento em que você estiver chorando nos braços do Senhor, aos pés do Senhor. Eu estou falando no consolo instantâneo. Você vai chorar, vai colocar para fora e ao mesmo tempo em que você coloca para fora, você recebe o bálsamo. Você que é cristã sabe disso. Então a gente muitas das vezes tem esse recurso, a gente tem essa possibilidade que o mundo não tem, né? Que as mulheres aí do mundo não têm. A gente tem essa possibilidade, não se utiliza dessa possibilidade. E por que a Bíblia fala muito de choro? Né? Em momento nenhum ela associa o choro à fraqueza, mas é porque o choro, né, ele é uma regulação emocional, além do fato de ser um quebrantamento do nosso coração. Então a gente tem que parar com isso de falar para o outro, para de chorar, seja forte. Né? A gente fala muitas das vezes para uma mulher, não chora, para de chorar, você precisa ser forte agora. Nessa fase em que está, né, da depressão, ela não precisa ser forte, ela precisa chorar mesmo para colocar para fora. E aí depois dessa fase da depressão vem a aceitação. Na aceitação é quando já está acontecendo a cura, né,
pelo luto, já está acontecendo ali nessa fase da aceitação a cura. Isso acontece com o tempo, né? Quando a pessoa começa a aprender a viver, a conviver com a dor que ela está sentindo, encontra um novo significado na vida dela, né? E ela segue em frente. Então o que acontece ali? Não é que a dor acabou, que ela não está mais sentindo a dor, mas é que ela está prosseguindo apesar da dor. Gente, é o maior passo de fé que uma mulher pode dar, é prosseguir dentro do propósito de Deus, apesar da dor. Então, a dor, ela não vai deixar de existir. E eu estou falando aqui de luto, mas pode ser a frustração de um sonho, pode ser a perda de um emprego, pode ser qualquer tipo de perda, qualquer frustração na sua vida, algo que aconteceu, um resultado que você teve que você não queria, né? Você de repente teve um diagnóstico, você não queria, você de repente teve aí uma sentença de um tribunal, qualquer coisa que tenha dado errado, aquilo vai causar em você uma dor. Mas o maior passo de fé é quando você, apesar da dor, você consegue prosseguir no propósito de Deus. Você consegue ser perseverante. Apesar da dor, tá doendo, você está sangrando, mas você está caminhando. Isso é o maior passo de fé. Então a dor, nessas fases, né, nessas cinco fases do luto, como eu estou falando, a quinta fase é a aceitação. Ali a dor ela não passa, mas a pessoa já consegue prosseguir apesar da dor. Não é fácil. Sabe por que não é fácil, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar aqui para vocês, depois eu falo que eu havia pensado, que está anotado aqui. É muito complicado a pessoa prosseguir, mesmo diante de tudo isso que eu falei, porque acontece algumas coisas aí na sua mente que talvez você não esteja entendendo, mas que é normal acontecer. Você começa a ver o mundo assim, tudo girando normalmente. Você perdeu a pessoa que você ama e o mundo não mudou em nada. Isso, além de ser doído, isso dá na gente uma revolta muito grande. Isso é normal. A burocracia continua, a rotina continua, sua casa precisa de limpeza, as pessoas precisam de você. Se você perdeu um filho e você tem outro filho, seu outro filho precisa de você, seu marido precisa de você. Ou seja, o mundo continua girando. A falta daquela pessoa, muitas das vezes, você vai pensar até que só está doendo em você. Muitas das vezes você vai até se sentir sozinha, porque você acredita que aquela pessoa só fez falta para você. Porque o mundo todo, os compromissos continuam, as festas continuam, apesar da sua perda, apesar da pessoa que você ama já não estar mais contigo. Então, essas coisas são normais. Quando eu falo normais, é de você sentir. Isso é normal de você sentir. Porque a verdade é que quem sofre o luto, e aí eu lembro do que eu ia te falar antes, existe um prazo para esse luto, né? A ciência vai dizer que é 12 meses, né? Essas 5 fases têm que acontecer em 12 meses. Se passar disso, inclusive eu já te dou um conselho, se já passou de 12 meses, né, e você ainda não conseguiu prosseguir, o luto já se torna patológico, você tem que arrumar uma ajuda terapêutica mesmo, né? E para cada um é individual. Esse percurso, né, esse sentir a dor é individual. E aí vamos falar da perda de um filho, né? Tem a esposa e o marido. E aí você vê que o marido passou por essas 5 fases muito rápido e a esposa ficou mais prostrada lá na depressão, ou lá na raiva, ou lá na barganha. Ou, ao contrário, a esposa passou muito, muito rápido e o marido ficou lá atrás. E aí o que acontece ali? A pessoa, lá, na verdade, principalmente aquela que ficou muito para trás, vamos dizer assim, nas suas fases, se sente sozinha. Mas a dor, ela é solitária mesmo, né? E eu falo isso com muito amor no coração por você que está me escutando, porque a dor, ela é solitária. Mas eu falo com muito amor, sabe por quê? Porque por mais que ela seja solitária, você não está sozinha, entende? Você não está sozinha, porque o Senhor, quando Ele morreu e ressuscitou,
quando ele foi levado, né, para as alturas, ele nos deu uma promessa de que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por mais que você sinta que você está sozinha, porque a sua dor é só sua, ninguém está sentindo igual a você, por mais que você sinta dessa maneira, você tem que ter a firme certeza de que o Senhor Jesus sente o que você está sentindo, de que Ele entende o que você está sentindo e de que Ele está disponível para você o tempo inteiro, o dia todo, a madrugada, né? Que normalmente o mais difícil é quando a pessoa vai deitar, bota a cabeça no travesseiro e ali apaga a luz e a mente da pessoa não para e o choro vem. Essa é a hora do dia mais difícil, né? Quando a gente para nossos afazeres, porque a verdade é que muitas das vezes, né, o nosso fazer, a nossa rotina, ela vai nos entorpecendo, ela vai nos fazendo esquecer da nossa dor. E eu não falo só da dor do luto, mas aí eu posso trabalhar isso melhor para você em outra live. Mas eu falo de todas as dores. A nossa rotina, né, ela vai nos fazendo esquecer, né, da dor, vai nos fazendo esquecer dos nossos sentimentos. A gente vai guardando dentro de uma gaveta. Só que quando a gente vai dormir, que a gente para tudo, aí isso vem igual uma avalanche ou um vulcão, né? Melhor um vulcão em erupção. É justamente na hora que a pessoa vai dormir. Inclusive quem passa por ansiedade também, mas aí também, como eu te falei, né? É uma história para outra live. É quando a pessoa vai dormir, né? Que é a pior parte do dia, muitas das vezes. Para muita gente é a pior parte do dia. Então, tenha essa certeza. Quando isso acontecer com você, que você colocar a sua cabeça no travesseiro e de repente vier esse vulcão de emoção de dentro de você e o choro você não conseguir conter, lembra que mesmo naquela hora, mesmo no seu quarto escuro, Jesus está ali do teu lado, está ali contigo, querendo te ouvir. Ele quer ouvir você. Eu lembro muito de Ana. Eu sei que a Ana não passou pelo luto, né? Ela passou aí por uma esterilidade, mas a oração que ela fez e que foi ouvida e que foi atendida, não saía som da boca dela. A Bíblia diz que ela só mexia os lábios. Muitas das vezes a gente não tem força para falar. Nem na oração a gente só consegue chorar. Saiba que ainda assim, se você elevar o teu pensamento para Jesus, se você chorar nos braços do Senhor, Ele está te ouvindo. E Ele está ali contigo. E Ele vai te derramar sobre você o bálsamo dele, de consolo, de alívio, porque Ele é a nossa fortaleza. E aí as pessoas falam assim pra gente, você tem que ser forte. Não, a gente não tem que ser forte, porque a nossa fortaleza é o Senhor. É Ele que é forte por nós, entende? E é Ele que nos fortalece, não é a gente que é forte. Então tira de você esse julgo de repente ter que ser forte, de não ter que chorar. Chore mesmo. Chore mesmo, o choro veio. Eu sei que muitas das vezes a pessoa que está passando por essa situação, ela não tem nem tempo de chorar. Por quê? Porque ela tem que voltar a trabalhar, ela tem que voltar às demandas dela. E aí eu aprendi uma coisa numa situação muito difícil da minha vida, num período muito difícil da minha vida. Eu passei por um luto, mas o chamado pela ciência luto ambíguo. Não é quando morre uma pessoa que eu amo, mas morre uma versão minha. Gente, isso é um papo muito doido. Outro dia eu tenho esse papo também com vocês sobre o luto ambíguo. E o que eu aprendi, né, quando eu passei por essa fase, serve inclusive para o luto tradicional, para o luto, né, da perda de alguém. Quando vem essa onda, porque é tipo uma onda de tristeza, né, e a vontade de chorar e a vontade de colocar para fora, e você tá num ambiente que isso não é possível, é como se você apertasse a soneca do celular, sabe como? Quando o celular vai despertar, você aperta o soneca, você apertasse o soneca. Então você dá um stop ali na sua dor, você consegue fazer isso, faça isso, você consegue. Dá um stop e no primeiro momento, quando você tiver a oportunidade, você coloca para fora e aí você chora. Mas não faça, né? Porque a dor é como se fosse uma ferida. Não fique tirando a casquinha. Se naquele momento você está bem, se naquele momento você consegue participar de um almoço de família, se você consegue ir na praia, se você consegue ir no shopping, vá sem peso, sem culpa. Aproveite aquele momento em que você está bem e viva.
Agora também, quando vier o momento de chorar, quando vier o momento, a vontade de se derramar, se derrame. Se derrame, porque isso tende a diminuir. Acredita no que eu estou falando, isso tende a diminuir. Se você tem algo para chorar, chore. Toda vez que você sentir a vontade de chorar, se você puder, chore, não fique prendendo. A não ser que você esteja numa situação que você não pode, aí você faz isso que eu te falei, aperta o stop da sua dor e aí você vai para um lugar apropriado, assim como Jesus se retirou para orar, para se fortalecer, se retire e faça isso também. E aí você vai ver que isso vai tender a ficar cada vez mais espaçado. Cada vez mais, se você fazia isso 3 vezes no dia, depois de uma semana você vai fazer uma vez só no dia, depois de uma semana, uma vez só por semana. Eu estou te dando um exemplo, né, de um tempo. Pode ser que o seu tempo não seja dessa maneira, né, porque nós somos individuais. Cada pessoa é um ser individual, sente a dor de forma individual. Então não compare a sua dor, não compare a dor de ninguém, não fique buscando um rótulo ou uma forma, né, uma fórmula, né, de sentir a dor, né, porque fulano ou ciclano sentiu de um jeito, passou por isso ou passou por aquilo, que você vai passar ou vice-versa. Não fique nessa comparação, porque isso também é nocivo para você, é tóxico, né? E como Deus nos ajuda a superar o luto, eu já falei, a primeira coisa é você chorar se você precisar aos pés do Senhor. Como eu disse para você no Salmo 34, 18, tá assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha o que vai dizer depois: e salva os contritos de espírito. Então é a Bíblia que promete para a gente, não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor que promete para a gente o consolo, o bálsamo, toda vez que a gente chora aos pés do Senhor. Jesus, ele entende também a sua dor, também já falei isso para você. Por que Jesus entende? Porque ele chorou a morte de algumas pessoas, até a morte de Lázaro ele chorou. Ele sentiu a dor daquelas pessoas que estavam ali. Isso está em João 11:35, que ele chorou. Isso mostra que ele compreende e se compadece da sua dor. Outra, como é que a Bíblia ensina a gente, né, a superar isso? A terceira, eu já falei duas formas, eu vou falar agora a terceira forma: com a esperança. Isso é o que nós temos de mais precioso que o mundo não tem. A esperança na eternidade. A gente tem essa esperança e o mundo não tem essa esperança. A Bíblia, ela nos ensina que para aqueles que estão em Cristo, a morte, ela não é o fim. Ela é só o desfecho de um ciclo. Mas vai haver, né, um outro ciclo, que é o ciclo eterno. Então isso está lá em Apocalipse 21:4. Isso mostra pra gente que a gente pode se firmar nessa esperança de que um dia veremos novamente aquele ente querido que nós perdemos. E Deus, olha só o que está escrito em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então isso é uma promessa do próprio Senhor, do próprio Deus, de que lá na eternidade, essa dor que você acha que vai levar para sempre, porque quando a gente está no meio do furacão, né, de algo muito ruim que aconteceu na nossa vida, a gente acredita que isso não vai passar, mas a Bíblia promete para a gente que sim, que um dia isso vai passar. Que lá na eternidade não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem choro, nem pranto. E o quarto, que eu acabei também já falando com vocês, nós temos esse recurso, eu uso essa frase até com os meus alunos que são cristãos. Nós temos um recurso que o mundo não tem, que é o recurso do Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo, que é o nosso consolador. A Bíblia diz que ele é o nosso consolador. Jesus prometeu que não nos deixaria sozinhos. Isso está em João 14. Ele não nos deixaria sozinhos. E que ele nos daria o Espírito Santo, que nos fortalece, nos dá a paz mesmo em meio à dor. Então deixa eu falar uma coisa contigo. Se você está vivendo hoje essa dor que despedaça você, eu sei que despedaça você, mesmo em meio à tristeza, eu creio que Deus está construindo algo novo na sua vida. Eu creio que o luto, ele é um processo,
e que você vai vencer esse processo. Lance mão, né, das ferramentas que Deus já nos deixou para você passar por esse processo, por esse vale, né? A Bíblia diz que mesmo que a gente esteja no vale da sombra da morte, ainda assim não temeremos, porque a gente tem um pastor que nada nos deixa faltar. E aí mesmo em meio, né, a esse processo de dor, eu quero que você entenda que a cura ela vai acontecer no tempo de Deus. A partir do momento que você entrega essa dor na mão do Senhor, que você segue o passo a passo que Ele deixou. A gente vive atrás de passo a passo para fazer as coisas, quando na verdade a Bíblia já nos deixou vários passo a passo, né, para vencer as coisas desse mundo. E o luto, a morte é algo desse mundo. E aí Deus já nos deu esse passo a passo de como vencer isso. Lance mão desse passo a passo para que você saia desse processo, né, vitoriosa também. Porque sim, você pode sair desse processo vitoriosa e por mais que seu milagre não tenha acontecido, por mais que Deus não tenha ressuscitado a pessoa que você queria, porque se Ele quisesse, Ele ressuscitava, mas não foi a vontade dEle, ele negou isso a você, Ele negou a cura a você, Ele negou você estar com aquela pessoa mais tempo, ainda assim Ele continua sendo Deus. Ainda assim Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso e ainda assim Ele continua amando você, ainda assim o propósito dele continua prevalecendo na sua vida. Mesmo que você tenha passado por a pior perda, por a pior dor desse mundo, ainda assim o propósito dele continua prevalecendo na sua vida, o propósito dele não mudou a seu respeito. Então tenha essa esperança gravada aí no seu coração. E como prosseguir, né? Deixa eu falar rapidamente com você como você pode prosseguir, né? O primeiro passo é você não entender que Deus, você entender que Deus não desperdiça o sofrimento de ninguém. E que com as consolações que você foi consolada, você também vai poder aí consolar outras pessoas. Então se utilize, né, desse processo como um processo de aprendizado para que você possa transbordar na vida de outra pessoa. Sabe por que eu estou te falando isso? Isso soa até um pouco frio, né? Mas eu vou pensar em ajudar o outro nesse momento. Jesus, quando ele passou pela morte de João Batista, ele se retirou para orar e para se fortalecer. Só que ele teve o segundo passo, que eu não comentei aqui com você, que eu vou comentar agora, e por isso eu estou falando sobre isso aqui contigo. O segundo passo do Senhor foi o seguinte: quando ele se retirou, né, ele se retirou de barco, ele foi para o meio do mar, mas ele viu na margem as pessoas, e as pessoas que precisavam dele, precisavam do trabalho dele, do propósito dele, do consolo dele, da cura dele. Ele, apesar da dor, ele voltou para concluir o propósito que ele tinha. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que no primeiro momento eu vou passar pela dor, vou sentir a dor e vou sofrer o que eu tenho que sofrer. Mas no segundo momento eu preciso me levantar, até porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então existe um prazo para doer. Então, quando eu saio, né, apesar da dor, eu decido me levantar para levantar outras pessoas, nesse processo também há cura para mim. Então eu entendo que Jesus fez esse movimento. Ele sofreu a dor que ele tinha que sofrer, ele sofreu o luto, né, de João Batista, chorou, orou e se fortaleceu para prosseguir. Por quê? Porque o ato, né, a ação dele de prosseguir é para a gente um exemplo de que a gente prosseguindo dentro do propósito que Deus tem para a gente prosseguindo, ajudando outras pessoas a passar por aquilo que a gente está passando ou que a gente já venceu, tem cura para a gente também. Jesus não faria isso à toa, se não fosse para o nosso ensinamento. Então, entenda que toda vez que você entrega a Deus a sua dor, que você coloca para fora, é o melhor divã, né? Eu falo divã porque eu sou psicanalista, é o melhor divã que uma pessoa pode ter. E aí algo também que eu gostaria de deixar aqui com você. Se você sentir mais à vontade, não conseguir falar, escreva, faça um diário.
Não para que você fique revisitando aquilo, mas para que aquilo de alguma forma saia de dentro de você. Né? Faça um diário. E quem sabe no final desses 12 meses ou menos, você faça uma ação profética, queime esse diário, queime todas essas escritas, né, com as suas dores ali, numa ação profética de que aquilo ali acabou naquele momento e que é o momento de você prosseguir. Porque sim, porque por mais que você hoje esteja sentindo a dor, você vai num segundo momento, depois que o seu choro passar, que a sua noite passar, quando for o amanhecer aí da sua vida, você vai precisar prosseguir. Porque como eu falei no início, né, nada para. Né? Por mais que a gente sofra uma perda, o mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam precisando da gente, porque a gente perdeu alguém, mas tem o outro alguém que ficou, que precisa de nós. Então a gente precisa, né, concluir, assim como Jesus esteve aqui na Terra como ser humano, para concluir o propósito dele, porque ele sabia que nós precisávamos dele, nós também temos o nosso propósito e outras vidas precisam que a gente conclua esse propósito. Então, eu sei que o luto, ele é uma dor que dilacera uma mulher, dilacera, né? Parece que essa ferida não vai cicatrizar nunca mais. Mas eu quero que você tenha certeza de que Deus está com você em todas as fases que eu mencionei anteriormente aqui na live. Deus está contigo em todas essas fases. E você tem esse recurso de, em todas essas fases, você chamar cada vez mais a presença de Deus para você. Jó, ele disse assim, né, no capítulo 42 de Jó: antes eu ouvia falar do Senhor, hoje meus olhos te veem. Então, eu sei que é um momento de muita dor, mas aproveita esse momento de dor para que essa dor faça você cada vez mais se achegar ao Senhor. E como é que você vai se achegar ao Senhor? Através da oração mesmo, da busca, de se derramar aos pés dele. Eu quero deixar para você uma palavra que está em Isaías 41:10, que diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus não deixou de ser o teu Deus. Deus não deixou de ter o controle da tua vida. Não é porque isso que de repente saiu do seu controle, porque a morte, ela não está no nosso controle. A morte vem sem que a gente espere, sem que a gente se planeje, não está no nosso controle. Mas não é porque você perdeu o controle que Deus perdeu o controle da sua vida. Ele continua no controle de todas as coisas e o propósito dele para você prevalece. Então, se essa live fez sentido para você, se você ouviu essa live e sentiu vontade de mandar para alguém, mande para essa pessoa. Por quê? Por mais que a gente fale aqui de luto, a gente fala também de propósito. Muitas das vezes existem dores que não são de luto, não são de perda, né, da vida de alguém, mas o divórcio é a dor de um luto, né? A morte de um sonho é a dor de um luto. A morte de um sonho é o tal do luto ambíguo que eu falei para você. É quando morre uma versão sua que poderia ter sido e não foi. Vou te dar um exemplo, né? É uma pessoa que sonha em ser atleta, sonha em competir nas Olimpíadas, e ela treina, passa a vida treinando para isso. Só que acontece algo na vida dela, acontece algo que ela não queria que acontecesse, uma tragédia, e aí ela não pode competir nas Olimpíadas, e ela fica assim, sem a possibilidade de voltar a competir. É como se fosse a morte de uma versão dela que ela sonhou tanto em existir, essa versão não existiu. Isso é um luto ambíguo. E ter que conviver com isso, gente, por mais doido que seja o que eu vou te falar, ter que conviver com isso é mais doído do que a perda de alguém. Porque esse fantasma do que poderia ter sido, fantasma não, que a gente não acredita nisso, mas é um demônio, né? Que do que poderia ter sido, fica soprando no ouvido, ó, durante muitos e muitos anos. O que poderia ter sido a sua vida, como poderia ter sido a sua vida. E a pessoa pode viver num ciclo de frustração que paralisa ela de uma forma muito grande.
Eu até falei que ia falar sobre isso com você em outra live, né? Sobre a questão do luto ambíguo, mas tudo que eu falei aqui sobre o luto da perda de um ente querido serve também para a pessoa que está passando aí por um divórcio, para a pessoa que está passando pela frustração da perda de um sonho, né? Você queria muito algo na sua vida, mas veio o diagnóstico que disse que você não poderia concretizar isso que você queria. Disse que esse diagnóstico disse e você fica ali na expectativa até de um milagre acontecer. O tempo passa, o milagre não acontece, né? E aí fica esse demônio no teu ouvido, o que poderia ter sido, como poderia ter sido. Então, mesmo, né, para essas pessoas, essa live ela tem o mesmo passo a passo, né, no sentido de vencer isso em Deus, né? Como vencer essas questões em Deus. Então, se essa live falou com você de alguma forma, deixa aí o seu comentário, né? Isso vai aí para o YouTube, deixa o seu comentário dizendo em que situação hoje você se encontra quando você se deparou com essa live, né? O que você perdeu aí na sua vida, que parece que é uma dor que não vai passar nunca mais. E compartilha, né, essa live com alguém, que aí Deus tocar no seu coração. Lembrando que terça-feira, toda terça-feira, às 9 da manhã, eu tô aqui com uma live ensinando você a viver o propósito de Deus. Então, um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.